Olá, eu sou a Gi do meu Fusca Mar. Hoje eu vim convidada pela MobilityCast para apresentar mulheres do meio automotivo. Bom, eu estou aqui com a Maísa e a Amanda. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco sobre vocês, contar um pouco sobre a história. Bom, eu sou a Maísa, eu tenho 31 anos. Eu originalmente não sou do meio automotivo. Eu sou formada em Ciência e Tecnologia e em Matemática. Eu sou professora. Devido aí a muitas idas e vindas da vida, no final das contas, atualmente o meu emprego principal, eu trabalho na política, né? Trabalho no legislativo. Mas os carros sempre foram um grande hobby para mim, né? Sempre estiveram presentes na minha vida. Desde muito criança, assim, meu pai tinha caminhão, né? Com meu irmão mais velho sempre gostou de carro também e tal. Eu comecei a mexer em carro por hobby, também por um pouco de necessidade, né? Na época eu tinha muito pouco dinheiro e muito tempo livre, né? Aquele final de adolescência ali que você já tem vontade de mexer nas coisas e tal. No final das contas, eu acabei me interessando um tanto pela área, né? Até fiz um cursinho básico lá no Senai para aprender um pouquinho mais a respeito. Atualmente não trabalho, né, atendendo carros de outras pessoas e tal, né? Eu brinco para as pessoas que eu sou mecânica do meu próprio carro. Tô trabalhando com a CF no momento, né? Tô apresentando um noticiário automotivo. E vamos ver no futuro se não vai vir mais coisa legal, mais projeto pela frente. Legal, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu sou Amanda Medeiros, especialista em gestão de oficina mecânica. Eu costumo brincar com os mecânicos que eu nasci dentro de uma oficina. Porque o meu pai, há 40 anos, é mecânico, os meus irmãos e metade dos meus tios. Eu não atuo no setor do pátio, não faço conserto. A minha especialidade ela é totalmente voltada para a parte de gestão de oficina, passando pela gestão financeira, gestão de pátio e de pessoas. Hoje eu tenho aí mais de 50 mil seguidores, tudo voltado ali para realmente atender o mecânico. Tem o livro que ele foi o primeiro da Amazon, ele é o top 1 da Amazon hoje, que é de gestão de oficina. E em breve eu estarei agora seguindo outros caminhos de carreira para os mecânicos de Portugal. Então o nosso objetivo agora é ajudar os mecânicos de outro país, até porque todos passam pelos mesmos problemas, só muda o endereço, eu costumo brincar. E nesse momento também comecei a fazer o livro de gestão de pátio, ele vai ser inaugurado aí, né, digamos assim, em julho. E agora esse livro, que foi o top 1 da Amazon, ele vai ser traduzido na língua inglesa. Então isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que os mecânicos, eles estão realmente buscando conhecimento. Com certeza. Para me apresentar um pouco, eu sou a Giovana. Eu trabalho desde os 15 anos na oficina. Eu tenho avô, pai e irmão mecânico. Eu comecei a ingressar muito cedo para ganhar responsabilidade, né? Porque o meu pai, o intuito dele foi esse, a princípio. Eu gosto de carro desde criança. Então, a minha lição de vida foi realmente, tipo, o dia a dia, sabe? Tipo, aprender a cada situação. Tipo, eu não fiz curso. Então, assim, todo momento que eu passei, o conhecimento que eu tive foi aprendendo no dia a dia. Então, assim, eu já estou há 12 anos na empresa. Meu avô aposentou já faz mais ou menos uns 5 anos por questão de saúde. Às vezes eu sequestro ele, tipo, pra passear, sabe? Tipo, relembrar, sabe? Tipo, o que ele fazia, tipo, ele gosta, sabe? Ele me chama de motorista particular. Mas, assim, eu gosto de ter... A parte que eu mais gosto, além de fazer a gestão da empresa, é a parte técnica. É de testar o carro antes de fazer o serviço, depois de fazer o serviço, entregar para o cliente, fazer a parte terceirizada, que é alinhamento, ir na retífica. Tipo, eu sempre gostei de tentar conhecer. Tipo, eu não sou mecânico, mas eu gosto de mexer nos meus carros. Tanto que eu nem me atrevo a mexer no carro do cliente. Até porque cada um tem a sua função importante na empresa, né? Então, assim, é uma área que eu gosto, assim, desde criança, mas que eu nunca quis ser mecânica. Apesar de gostar de mexer, eu nunca quis ir pra essa área. Só que eu gosto de tentar mostrar para outras mulheres também que certas coisas é possível, né?
Então, tipo, fico feliz de estar aqui com vocês. Aqui. Legal, até porque o que eu vejo hoje é que falta o básico da mecânica para a mulher. Então, assim, hoje a gente vê muitas mulheres passando pela oficina, só que não generalizando, mas algumas acabam sendo presa fácil do mecânico. Porque como ela não entende o básico, ela vai aceitar o que o mecânico está falando. Então eu vejo que esse posicionamento nosso de trazer para a mulher que é possível ela aprender, ela poder cuidar do próprio carro, mesmo que ela não conserte, mas ela precisa ter uma noção do que é o básico para quando ela chegar numa oficina, ela não ser enganada. Então eu vejo que isso é muito importante. A autoescola deveria ensinar isso pra gente, né? Tipo, o mínimo. Com Que eu falo, ver água e óleo, tipo, calibrar um pneu. Não depender do frentista, né? Pra isso, claro que eles têm o papel importante deles, não tem um preconceito, mas assim, a gente que eu digo, não generalizando, mas muitas mulheres, infelizmente, ainda são enganadas pelo próprio homem, até o próprio homem enganado por eles mesmos, por várias questões de não querer se aprofundar em coisas simples, né? Que podem ajudar no dia a dia. Infelizmente é uma coisa cultural que acontece com a gente, né? Que desde lá muito, quando a gente é criancinha, né? As pessoas já dão papéis diferentes pra gente, né? Às vezes você é menina, você tem um irmão menino e você percebe que as brincadeiras são diferentes, né? As coisas que fazem são diferentes. E quando a gente cresce, você vê muitas mulheres que têm aquele bloqueio ainda, né? Com, isso aí é coisa de homem. É meu marido que cuida do carro, né? Então, parece que se colocar fora desse mundo, eventualmente traz uma consequência, né? Você tá dirigindo um carro, se o seu carro der algum problema, você tá de mãos atadas, você não sabe o que fazer, você vira uma pessoa dependente dos outros, né? Sim, não, com certeza. Como vocês iniciaram no meio automotivo? Pra mim, sempre foi uma coisa muito natural, né? Em casa, todo mundo sempre gostou de pôr a mão na massa, né? Meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha uma empresa que fazia pavimentação asfáltica. Então, em casa sempre teve caminhão, meu pai tinha rolo compressor, sabe? A gente sempre foi doido por essas coisas. O carro mais normal que teve em casa foi uma Paraty, né? E a gente aprendeu a dirigir muito cedo lá em casa, né? Adolescente, a gente já pegava carro para fazer as coisas. E acho que principalmente pela minha mãe, a minha mãe era uma pessoa muito desenrolada. Ela nunca ficava assim, não sei fazer tal coisa, preciso de alguém para fazer isso para mim. Minha mãe sempre via ela pegando as coisas e fazendo. Então, quando eu passei a ter o meu próprio carro, a primeira coisa que eu pensei foi, então o que eu consigo fazer em casa? Né? E nessa você começa a desenrolar, você acha coisa na internet, você acha os seus pares mesmo, ali são pessoas que já te ajudam, né? E, naturalmente, em algum momento, você sente que você precisa estudar um pouco mais, que não é só o grupo de Facebook, né? Então, você vai atrás, assim, de um livro, você vai atrás de um curso, uma coisa um pouco mais direcionada. E, no final das contas, quando você nem percebe, você já tem um conhecimento ali bem sólido, né? Sobre carro. Então, acaba virando uma coisa natural. Legal. No meu caso, o que aconteceu? Eu abri como sociedade com meu irmão a oficina. E meu pai trabalhava numa outra oficina, a gente tirou ele de lá para trabalhar conosco na época, então eu era sócia do meu irmão. E eu ficava só no administrativo. E o meu irmão ficava tocando o pátio. E ali a gente ficou vários anos, ali eu fiquei de 2009 até 2014, trabalhando na oficina. E eu só saí na época porque eu queria abrir meu escritório de contabilidade. Mas essa questão da mecânica, esse envolvimento, foi desde criança mesmo, porque o meu pai, ele conseguiu ali cuidar da nossa formação e tudo mais com esse trabalho de mecânico. Então, eu estou muito envolvida nessa questão desse meio. E trazendo aqui para a gestão, foi onde que eu foquei mais, trabalhar a parte do escritório, organização e tudo mais, e o meu irmão no pátio. E logo depois eu saí só para um desvio, mas acabei, eu falo, né? A mecânica, ela tá sempre comigo. Acabei voltando, mas essa minha volta agora foi para cuidar de outras oficinas. Então, hoje eu tenho mecânicos que eu faço consultoria espalhados pelo Brasil. É muito legal. Bom, como eu disse, iniciei adolescente, né? Então, assim, fui meio que obrigada, porque eu gostava muito de jogar jogo, sabe? E meu pai falou, não, isso não é vida. Então ele começou a me colocar para trabalhar desde cedo para ganhar responsabilidade. Então, assim, foi bom.
Eu não julgo, sabe? Eu tô a cada dia aprendendo cada vez mais. Eu tento repassar melhorias para a empresa também, tipo, tanto que a gente usa programa para ajudar. Tipo, a gente tem relatório desde 2012, que era o final do controlar, né? Que era uma loucura naquela Nossa, eu época. peguei essa época. Nossa, e eu aprendendo a trabalhar e tentando. Nossa, quando eu esquecia de agendar o carro, meu pai faltava querer me matar. Mas assim, tudo foi lição e hoje eu ensino algumas coisas pro meu pai que pode melhorar. Infelizmente, assim, eu vejo que no setor automotivo, não sei, tipo, se vocês olham ao redor quando vocês vão pra uma oficina, mas a maioria dos mecânicos são, tipo, cabeça dura, né? Que fala que, assim, tem o ego dentro de si. Você tenta apresentar uma coisa que vai melhorar, mas no final eles olham, assim, só pro próprio umbigo, sabe? Depois, se você mostra, dependendo da forma, aí sim eles absorvem, mas dependendo, eles não. Eu concordo, porque o que eu vejo, assim, na realidade, foi passando de pai para filho, ou aquele mecânico conseguiu trabalhar em outro lugar, só que eles aprenderam o conserto do carro. Eles não aprenderam que uma empresa precisa de gestão. Sim. Então, é muito difícil quando eu chego para o mecânico e falo, mecânico, presta atenção, você está vendendo abaixo do seu custo. Por quê? Como que se precifica hoje? Com base no achismo. Então, pega lá, por exemplo, uma embreagem. Aí pagou, sei lá, R$300 na embreagem. Aí ele vai lá e fala, eu vou aplicar 40%. Só que no final do dia, ele não está ganhando os 40%. Porque para a gente falar que ele ganha isso, tem que estar envolvido o quê? As despesas fixas, variáveis e a margem de lucro. E o valor agregado também. Que se você for observar, a maioria hoje das oficinas mecânicas não agrega valor com o cliente. Só faz aquilo que o cliente pediu. O algo a mais, ninguém faz. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um sistema de gestão de oficina que ele se chama oficina lucrativa. E quando a gente fez a construção do sistema, uma das coisas que eu peguei firme, eu falei assim, eu quero que tenha pós-venda. Porque o relacionamento do cliente não acaba quando ele passa o cartão. A gente precisa estar sempre fazendo ele lembrar da marca da oficina. Isso é muito importante. Então, lembrar do aniversário. Qual é a oficina que hoje liga para o cliente para falar que venceu a CNH dele? A grande maioria não faz isso. Por quê? Vive ainda na década de 70. Só que essas oficinas que estão na década de 70 não vai resistir a tamanha mudança. Porque se está assim agora, você imagina quando chegarem de fato a gente ter que atender esses carros híbridos e elétricos. Como que vai ser se eles não querem mudar, né? Então eu falo que o primeiro ponto aqui que a gente tem que tocar é a mudança de mentalidade mesmo. Com certeza. Do relacionamento com o cliente e do relacionamento com o carro, né? Sim. Que os carros... Lembra quando ainda tinha muito carro carburado rodando na rua? Sim. E aí aparecia carro com injeção eletrônica e tinha mecânico que tratava aquilo como um bicho de 7 cabeças, né? Hoje em dia, parece em oficinas mais tradicionais, assim, aparece um carro que tem um start-stop, um carro híbrido, um carro 100% elétrico, o cara olha para aquilo e fala assim, eu não ponho a mão nisso. Eu não... É igual o Peugeot, né? Todo mundo corre. Tipo, Peugeot todo mundo corre. Não, exatamente. E qual a área preferida automotiva que vocês preferem atuar? Olha, não vou dizer, área automotiva você fala algo mais técnico ou automotivo? Você que é entusiasta, eu vou dizer assim, qual parte que você mais gosta, sabe? Tipo, de mexer no seu carro em si, tipo, do próprio carro. Pode ser até do gosto particular, sabe? Eu gosto de mexer com parte elétrica. Eu acho que é uma coisa que eu sempre tive facilidade de fazer. Eu sempre gostei de mexer. Eu brinco que a minha mãe era costureira, então acho que ela me ensinou a mexer com aviamentos. Eu falei assim, já sei, eu vou fazer chicote elétrico de carro. Já ganhar dinheiro. Não, mas eu sempre achei muito legal, né, mexer com essas coisas. Acho que até porque eu sou uma pessoa pequena também, eu nunca me dei bem com mexer com coisa muito pesada, né? Tipo, mexer com freio, mexer com suspensão, nunca foi muito minha praia. Mas, né, você é obrigado a fazer um pouco de tudo. Agora, no meio automotivo como um todo, eu acho que a parte que eu mais gosto é a comunicação. Que nem eu tenho um canal no YouTube que eu não monetizo com ele, né? Como eu disse, eu tô trabalhando com outras coisas. Mas é um canal que eu olhei, eu falei assim, falta um pouco de uma pessoa chegar e falar assim, eu vou fazer um tutorial. Eu quero te ensinar, eu quero construir um raciocínio aqui com você, justificar como é que faz isso, mostrar o procedimento e mostrar o resultado depois.
Você vê o conteúdo em português no YouTube, tem muito, assim, aquele cara segurando o celular tremendo, não tem? É uma pessoa que ela não tá ali treinada pra falar direitinho na frente da câmera e tal. Ao contrário da gringa, né? Em inglês você tem muito conteúdo, assim. Sim. Então, eu comecei a fazer isso de brincadeira, que eu tava com um pouco de tempo livre uns anos atrás, e eu achei curioso porque eu notei que alguns mecânicos que eu conhecia começaram a entrar em contato comigo, tipo, oh, eu vi que você já mexeu em tal coisa, você consegue me falar tal coisa, não sei o quê, você sabe como é que é isso aqui? Então, você não apenas fazer as coisas no carro, mas você mostrar como são essas coisas, acho que é um outro passo que muita gente pula, né? Sim. É uma forma de você educar as outras pessoas para desmistificar também o carro. Sim. Essa parte eu acho maravilhosa. E ninguém mostra como funciona de fato. Né? Tipo, só mostra o conceito. Aqui tem embreagem. O que a embreagem faz? Tipo, e não tem um só tipo de embreagem, né? Então... mostrar isso pro público faz as pessoas te respeitarem um pouco mais e faz as pessoas quebrarem o bloqueio que elas têm com o carro, né? Exatamente. Tipo, ainda mais nós mulheres tentando passar para outras, né? Que eu tento passar o mais transparente possível. Tipo, eu não sou mecânico, mas o que eu sei, eu tento passar da melhor forma. E eu tento também parceria com outras profissionais, tipo, da área, para tentar repassar isso também. Porque ainda falta, sabe? Tipo, um curso que seja, isso chama a atenção dela, sabe? Tipo, cativa. Na parte de gestão também, qual a parte que você mais gosta de atuar? Eu atuo na gestão financeira mesmo. Então, eu ajudo desde ali do financeiro, depois que faz ali toda a questão de precificação, controle financeiro, análise de fluxo de caixa, a parte financeira, aí a gente vai para o pátio. No pátio eu gosto muito também, porque a gente aplica o fluxograma. Então, desde a hora que o carro chega até a hora que ele sai e depois o pós-venda. Porque o carro do cliente, ele chega por 3 motivos. Ou é uma garantia, ou é um novo serviço, ou de repente ele quer comprar, sei lá, 1 litro de óleo e ele vai lá na oficina. Mas para cada caminho desse, a gente tem que ter uma tratativa, porque senão o que acontece? O dono da oficina, ele vai ser o funcionário da própria empresa. Porque ele nunca vai sair se não tiver procedimento. Então, a gente aplica o procedimento, que é o POP, tanto lá no financeiro, vindo para a gestão de pessoas e também a gestão de pátio. Então, a gente fecha ali aquele cerco. Com isso, o que a gente faz de benefício? O mecânico, ele consegue ter tempo com a família dele, ter tranquilidade financeira, porque a grande maioria trabalha até tarde e não vê a cor do dinheiro. Bom, a parte preferida que eu gosto de ter nesse meio automotivo é o desafio. Então, assim, já peguei vários carros na oficina, por exemplo, sem freio. O que faz? E aí? Tipo, é um desafio, né? Sem embreagem. Tipo, como é que eu ando? Tipo, só no ponto, né, que fala. Então, assim, são várias situações que faz eu aprender no dia a dia e tentar passar para outras pessoas. Porque, geralmente, o que acontece? Chama um guincho. Tipo, teve uma situação que eu fui buscar peça lá no fornecedor. Eu fui testar o carro do cliente, que era próximo. Aí cheguei lá, funcionei o carro normal. Parei, peguei a peça na hora que eu fui dar a partida. Cadê o painel? Não funcionava. Eu falei assim, mano, alguma coisa aconteceu. Peraí, vou tentar. Aí eu abri o capô, vi que o polo não tava bem fixado lá. Aí eu fui, mexi, pronto, consegui. Cheguei na oficina, virei pro meu pai e falei assim, pai, então, o carro não queria pegar, eu olhei no painel, nada. Abri o capô, vi que o polo não tava muito bem. Fui lá, coloquei e pronto. Esse desafio, tipo, o Fusca, eu já passei poucas e boas também. A última viagem longa antes dele dar problema no motor foi pro Paraná, 800 km de volta. Até descobri que era a bomba de combustível, eu já tava voltando pra São Paulo. E o carro veio, do jeito. Só que aí até descobrir é um desafio. Seu pai tá viajando, seu irmão tá viajando, você não tem ninguém. Meu ex-sogro tentou me ajudar. Mas assim, tipo, sem sucesso. Ele condenou o meu distribuidor. Ele quebrou minha tampa do distribuidor. Tipo, eu já tava querendo subir, sabe? Tipo, junto com o guincho. Mas eu falei, não, vai dar tudo certo. E saber, no mínimo, tipo, ajuda muito, sabe? E eu queria perguntar pra vocês, tipo, atualmente, vocês sentem que as mulheres estão, tipo, sabe? Frequentando cada vez mais, tipo, crescendo, sabe? Como vocês sentem a presença da mulher, tipo, no meio automotivo hoje em dia, assim, pra vocês? Eu acho que finalmente a gente está conseguindo questionar algumas coisas aí que são crônicas, né, no meio automotivo.
Tipo, historicamente, você fala salão do automóvel, tem umas meninas lá para tirar foto do lado do carro. Vai ter uma competição, aí tem aquelas moças lá no grid, né? Então, isso mostra muito claramente o que a indústria automobilística, onde ela acha que ainda é o nosso lugar, né? E, felizmente, isso está começando a mudar. É até engraçado, porque às vezes você vê competições em que quem ganhou foi uma mulher, aí tá a moça lá de macacão, segurando um troféu, e tem uma moça do lado dela, assim, tipo, que ela deveria entregar a premiação, e você fala... Claramente isso aqui foi pensado pro campeão ser homem, sabe? Então, algumas coisas já estão começando a aparecer nesse meio. Mulheres que têm oficina, né? Mulheres que administram oficina. Então, isso está começando a desmistificar. Eu, particularmente, acho que as meninas de hoje, né? Que hoje são crianças, que hoje são adolescentes, elas já estão começando a enxergar o mundo de uma maneira diferente que a gente enxergava quando era criança. A gente tinha um pouco de medo, né? A gente ficava um pouco intimidada com isso. Hoje já é muito mais fácil as meninas terem curiosidade e não se sentirem excluídas, né? Ainda tem muito o que fazer, mas eu acho que a gente pode ser otimista nesse sentido. Eu vejo que uma coisa que ajuda muito nesse caso aí trazer, né, essas meninas para nosso setor, porque eu falo que ele ainda é um oceano azul. Na parte ali de administração mesmo, são poucas. Né? Então, eu vejo que o que vai trazer, de fato, a mulher ter confiança nesse setor, que ele é totalmente masculino, é ela saber os dois. A gestão e também ter o conhecimento técnico. Eu, por exemplo, eu não faço o conserto do carro. Mas se eu estiver conversando com o mecânico, o que ele falar para mim eu desenrolo. Por quê? Eu sei da parte técnica. Porque eu já vivi na oficina. Eu fui da época da Controlar, que eu levava aqueles carros que só Jesus lá para poder passar. Então, assim, eu passei por esses estágios, mas meu foco sempre foi a gestão. Mas eu entendia o conhecimento técnico ali. Então, eu vejo que isso é muito importante. Se a mulher ela quiser entrar nesse setor, que eu falo que dá para ganhar dinheiro e não é pouco, o que faz não ganhar é o quê? A parte da gestão, porque carro é 24 horas rodando o carro na rua. Então, assim, o que eu vejo é a união, você ter um conhecimento técnico e você também saber a parte da gestão, marketing, vendas, comportamento do cliente. Mostrar o seu trabalho no Instagram também é essencial, né, nas mídias sociais. Eu vejo que trazendo isso, se a mulher quiser entrar nesse mercado, não tem como ela não ganhar dinheiro, porque é um setor muito lucrativo. Não, com certeza, tipo, e ter uma mente aberta, né? Pra qualquer coisa, porque eu falo assim, eu comecei de um jeito, hoje em dia, eu, tipo, dou referência, assim, por gostar mais da parte técnica. Tipo, eu tinha um pensamento, tipo, 15 anos, hoje em dia, com quase 27 anos, tipo, eu tenho outro pensamento, tipo, uma outra visão. Tipo, eu me coloco no lugar, por exemplo, o meu avô, lá nos anos 50, que ele começou a trabalhar com Fusca, com Volkswagen. E, tipo, ele abriu a oficina em 66. Tipo, olha a mente dele. Tipo, lá em 66, quase ninguém tinha nada. Hoje em dia, a gente tem N lugares, né? Tipo, pra você levar na oficina. Eu falo, tem oportunidade pra todo mundo trabalhar. Desde que trabalhe direito. Entendeu? Porque o que tem é a gente agindo da má fé também. E essas pessoas ainda conseguem ganhar dinheiro, não sei como. Mas, assim, tem espaço pra todo mundo. Entendeu? E o que eu vejo, assim, quando eu iniciei, porque, assim, eu comprei um Fusca quando eu tinha 20 anos. Então, tipo, eu não conheci ninguém. Eu comecei a frequentar os eventos sozinha. Então, assim, ainda realmente é predominante masculino. A gente vê que ainda é forte, só que, assim, tá mudando. De, tipo, quase 10 anos atrás, o que eu vejo, tipo, de mulheres cada vez mais entrando, tipo, é bonito, sabe? Tipo, é muito legal e... Eu, assim, falando sobre mim, tipo, eu já virei uma referência para algumas meninas, tipo, de comprar o seu carro antigo, porque o pai tinha, ela não conhecia quase ninguém. Ela falou, Gi, eu comprei o meu carro graças a você. Tipo, você foi uma inspiração, tipo, isso é muito forte, sabe? Eu nunca imaginei que um dia na vida eu seria inspiração para outra mulher. E assim, eu queria saber de vocês qual foi o maior desafio, tipo, para vocês, no meio. No meu caso, foi mais voltado, né, porque faço essa parte de gestão. Na época, que eu fazia consultoria, eu atendia vários setores. Então, eu saí da oficina, desfiz a sociedade com meu irmão, deixei a oficina com ele e fui seguir minha vida na parte de contabilidade, porque eu fui abrir meu escritório. Só que ali eu uni a gestão. Então, eu atendia vários setores
também eu tinha outros serviços na contabilidade que esse era de gestão. E aí o fato é que eu atendi uma oficina mecânica e foi bem na época da pandemia. Essa oficina, ela chegou para mim à beira da falência. E quando ela conversou comigo, era um casal, eles estavam muito preocupados, falaram assim, Amanda, eu só tenho R$50 na conta. E ali eu tive que fazer todo um trabalho, então foi muito desafiador para mim, só que ao mesmo tempo eu fui me lembrando tudo o que acontecia comigo na época que eu tinha oficina. Então aquilo foi o trampolim, vamos dizer, a tomada de decisão para que eu focasse só em oficina mecânica, mas até então eu atendia vários setores. Aí quando eu consegui reverter aquela situação, que aí a gente voltou para o positivo. E engraçado que outro dia eu estava fazendo uma live e aí eu vi uma pessoa escrevendo lá nos comentários, mas como eu estava fazendo a live eu não parei para ler, né? Porque eu sempre leio depois. E aí eu vi ela escrevendo assim para mim, Amanda, lembra de mim? Olha só, estou passando para te avisar. Lembra que a gente tinha um sonho que era comprar o terreno, que você tinha falado, né, para a gente fazer esse plano? A gente estava fazendo isso na consultoria. Primeiro eu quero agradecer porque a gente segue até hoje tudo que você ensinou e a oficina ela está bem e hoje a gente conseguiu comprar 2 terrenos. Então o sonho deles era fazer a oficina embaixo e a casa deles em cima. Então foi a partir desse desafio que eu peguei, eu aprendi muito ali também, foi onde eu tomei a decisão de só seguir no ramo de oficina mecânica. Então hoje eu não atendo nenhum outro setor, é só oficina mesmo. É 24 horas com o mecânico na minha cabeça. Não, parabéns. Tipo, é uma questão complicada, que eu te falei, lidar com pessoas. Eu não digo só os homens, mas as pessoas. E, tipo, o desafio, a parte mais desafiante que eu tive até hoje no meio, foi a questão com o meu próprio carro. Tipo, porque quando eu peguei o Fusca, eu não sabia de nada, né? Eu era leigo. Então, assim, já fiquei sem freio, platinado colou. E, tipo, o platinado colou meia-noite perto de Heliópolis. Né? Tipo, saindo do evento, aí liga pro pai, até o pai voltar, e você rezando, tipo assim, meu Deus, ele me protege, tipo, a correia, tipo, ela virar ao contrário, sair embora, sumiu, desapareceu, tipo, eu indo pra Minas Gerais. Tipo. Você já teve o clássico de um cadarço? Eu tinha uma correia reserva, isso pelo menos eu dei prevenida, mas seria meu ponto que eu faria, até chegar num posto, né? Então, assim, é legal da gente passar. Eu falo assim que é bom. Os desafios da vida tá aí pra gente, tipo, progredir como pessoa e cada vez mais aprender, né? Tanto que tudo que eu sei foi no perrengue. A maior parte das vezes, acredito que pra você também. E não é ruim. Porque se a gente não tiver isso, tipo, a realidade batendo na tua porta, a gente não aprende. Às vezes a gente entra no incomodismo, só vou andar com o carro, sabe? Tipo, ainda é cultural, infelizmente. As pessoas só andam, não vê nada. Só para quando, de fato... dá ruim, né? Na hora que ele te impede de andar e você vê o que precisa fazer, né? Pois é, tipo, nós temos a oficina, né, tal. Meu pai, esses dias, deixou o carro dele ter um Wrangler, né, que é V6. Não é nada barato. Ele andou sem óleo, deu ruim no motor. Eu quero nem ver quando, tipo, isso que a gente tem a oficina, sabe? Casa de ferreiro, né? Sim, exatamente. Tinha um Fusca, deu ruim do motor, mas eu cuidava. É porque realmente ele falou, eu cansei, você já fez eu sofrer o suficiente. Mas ele vai sofrer mais ainda, no bom sentido, né? Eu queria perguntar pra vocês algo polêmico. O que vocês estão achando em questão da eletrificação, tipo, os carros híbridos, vocês acham? São 2 perguntas embutidas. Vocês acham que como as pessoas estão se preparando para isso, eu digo, as oficinas? E também, como você acha que as pessoas estão se sentindo, tipo, em relação a isso? Tipo, elas se sentem confiantes, sabe? Questão disso, tipo, o preparo que os mecânicos estão tendo para lidar com isso, porque é específico. Você lidar com o carro elétrico, o híbrido, é um sistema totalmente diferente. Mesmo o híbrido tendo os 2 sistemas de combustão e eletricidade. Olha, eu acho que, como a Amanda falou, assim, muita gente tem cabeça fechada, né? E, especialmente o carro elétrico, ele traz embutido consigo uma questão política que divide muito as pessoas. Então, é muito, muito, muito difícil conversar com as pessoas sobre carro elétrico, porque parece que só existem 2 lados. Existe o cara que ele acha que ele tá salvando o planeta porque ele é um Prius. E existe o cara que tem um adesivo escrito Fuck you Greta no para-choque do Honda Civic dele. E ele acha que ele tá causando aquecimento global.
E, na verdade, o motor a combustão não é esse vilão todo que as pessoas acham que é. E o motor elétrico, né, o carro elétrico, não é essa salvação toda que as pessoas acham, porque ele tem, sim, um impacto ambiental muito sério, né? E em vez de a gente abraçar essa nova realidade, né? Em vez da gente falar assim, tá bom, então tem um carro que é só combustão, tem carro que é só elétrico, tem carro que é híbrido e provavelmente eles vão aí se desenvolver ainda muito no mercado, né? Mesmo que um dia eles acabem, eles ainda, os dois vão ter umas décadas de vida. Então é uma grande estupidez você não se preparar para isso, independentemente de você acha que a coisa mais linda do mundo é uma fumaça preta do motor a diesel, ou se você acha que você está salvando o mundo porque seu carrinho é elétrico, o carro elétrico é uma realidade e o motor a combustão também é uma realidade, né? E eles precisam... E o motor a combustão tem algumas tecnologias que a galera não conhece, tipo... você pergunta para um mecânico, o que é ciclo Atkins? O cara fica assim, ih... tem muita gente que não para estudar as particularidades aí de algumas tecnologias que vêm aparecendo, né? E, como a Amanda falou, isso aí é perder dinheiro. Isso aí é não se preparar para uma realidade nova, né? Infelizmente, acho que a gente vai precisar aí de muitos esforços educativos para a galera enfiar na cabeça que ambos são uma realidade, né? Ambos precisam conviver. E o mundo tá em constante transformação, né? Tipo, se a gente parar pra pensar... Desculpa não te dar a vez agora. Mas assim, a gente parar pra pensar, tipo, antigamente não tinha essa questão de scanner. Seu carro passar, você retrair, sabe? Tipo, a pinça do seu carro usando o scanner. Hoje em dia tem isso também de você utilizar. Quem iria imaginar isso, tipo, vou dizer, na época do meu avô, né? Então, assim, se a gente não se atualizar, tanto que meu pai fala, uma coisa que eu não economizo é com ferramenta, conhecimento. Tipo, a gente é associado, por exemplo, com o Sindirepa. O ano inteiro eles dão curso, tipo, de atualização do mercado com parceria com as montadoras, sabe? Isso é muito legal, tipo, acho que toda empresa deveria ter esse, tipo, procurar cada vez mais o conhecimento ser aberto, né? Porque você só acaba regredindo cada vez mais. Claro que não desmerecer os carros mais antigos, porque isso aí logo, logo vai acabar. As pessoas hoje em dia estão priorizando mesmo mexer com carros mais atuais, é o que eu vejo, por exemplo, na minha oficina. Porque são mais rápidos atuais. E os antigos o quê? Tem problema com peça, mão de obra, entendeu? Tipo, tem toda essa questão. Sim. Eu vejo também que falta o fundamento, que é buscar os livros. Porque a maioria aprendeu, como eu falei anteriormente, com o pai, com o tio, mas não tem ali o fundamento. Por quê? Igual a gente tem muita garantia quando faz motor. E por que a maioria das oficinas hoje fala assim, eu não vou fazer mais motor. Porque o motor ele fica uma semana, dá problema e tal. Mas se a gente for ver, por trás de tudo, o que falta é o conhecimento na escrita ali. O cara entender a parte técnica ali do conhecimento de como se faz realmente ali o conserto do motor. Porque se você sabe o fundamento, você consegue reduzir muitos riscos, retorno / garantia, né? Que retorno e garantia são coisas diferentes. Então eu vejo que o mecânico mesmo precisa fazer hoje é adquirir o conhecimento. Não tem mais espaço para mecânico amador. Por exemplo, a gente vê muitos cursos hoje. E eu acho isso muito legal. Igual, eu vou fazer o curso de osciloscópio. Mas se você for ver, às vezes o mecânico não sabe nem mexer no multímetro. Verdade. Então, assim, eu vejo que a gente pensar assim, eu tô na minha área e eu vou ser o melhor na minha área. E abraçar todos os cursos e não só fazer os cursos, mas também aplicar isso e trazer resultado para o cliente. Porque o cliente, ele não vai chorar pelo preço, se ele vê valor. Ele só vai ficar chorando o preço se ele não vê valor agregado naquilo que o dono da oficina está entregando. Então, muitas vezes você monta um orçamento lá, eu sempre gosto de dar esse exemplo para os mecânicos, né? Eles falam, fica bravo comigo. Mas é que eles não entendem o que eu estou querendo dizer. Mas imagina só, para você trocar platô, disco e rolamento, eu estou falando depois que a gente tirou o quadro, limpou o flange do virabrequim, já fez tudo. Não é 15 minutos? Só para me encaixar?
Só que o cliente, quando você mostra o orçamento para ele, ele fala, nossa, mas tudo isso? Mas é porque você não detalhou aquele orçamento para o cliente. Sim. Não existe etapas. E também não existe aquilo que eu falei, né? O algo a mais. Só faz aquilo que o cliente está pedindo. Então, muitas oficinas hoje têm oscilação em faturamento. Por exemplo, um mês fatura 20, outro mês 30, outro mês cai para 19. Por que tem essa tamanha oscilação? Porque não trabalha o ticket médio através do checklist de diagnóstico. É aquela correria, né? Então, tem carro lá parado, aí esse chegou, é rápido, vou atender, é só uma troca de óleo. Quando vai ver, uma troca de óleo que era simples, se tiver um parafuso lá espanado, pronto, já não vai ser mais simples. E aí aquele carro fica lá. Só que aí o que acontece? Nessa correria toda, não agrega valor no trabalho. Com certeza. E às vezes o cliente volta. E isso não é legal, porque eu achava que era na época que eu tinha oficina. Eu falava assim, mas é outro serviço, não tem nada a ver. Sim. Mas não é, significa que a gente não fez o checklist de diagnóstico, a gente só fez aquilo que o cliente pediu. Sim, temos que fazer, mas se você, depois que ele autorizou o primeiro serviço, se você vê que tem coisas que é preciso fazer, vamos gravar o vídeo, vamos chamar o cliente se for preciso e mostrar para ele. Sim. Porque para ele vai ser melhor, né? O carro já está desmontado ali. Não, com certeza. E ter os parceiros certos, né? Eu falo assim, infelizmente, hoje em dia você não consegue ter tudo. Falo pela nossa, tipo, a gente tem que ter uma retífica terceirizada, a gente tem que ter um alinhamento. Então, assim, a gente tem que ter os parceiros certos para não ter retorno. Tipo, porque isso acaba também sendo um prejuízo, vamos dizer assim, para a empresa, que você tá deixando de um outro vir, porque a gente trabalha por agendamento, eu digo assim, por exemplo. E assim, tipo, se a gente tem um retorno toda hora, todo mundo for, vai e volta, a qualidade de peça, tipo, a questão, tipo, eu valorizo muito essa questão de fazer 3 orçamentos, pelo menos. Eu olho, tipo, o original, que eu pego a referência de número sempre, e às vezes também é vantajoso você pegar na própria concessionária. Segundo, tipo, uma primeira linha, só que, tipo, boa, e a terceira, sempre priorizando o melhor. E você passa a opção pro cliente. Tipo, às vezes eu passo 2 orçamentos pro cliente. Falo assim, tem A e B. Qual que você prefere? Entendeu? Porque às vezes ele vai na internet e acha lá, tipo... Porque hoje em dia, tipo, a tecnologia tá assim, pra nos ajudar. Tipo, a gente registra tudo. E manda pro cliente que ele não consegue acompanhar. Entendeu? A gente, que nem você falou da embreagem. Às vezes o volante tem que dar um passe. E o cliente não sabe disso. A gente mostra o antes e o depois. Fala assim, tá vendo como é que ele tá aí? Não tá legal. O disco de freio, que às vezes você não precisa substituir, dá pra você só retificar ele e trocar a pastilha. Entendeu? Você mostra pro cliente, às vezes aqui não dá, tá morto, é empenado, tipo, já deu o limite daquela retífica, tem que substituir. A tecnologia tá aí, né? E você educar o seu cliente em relação às particularidades de cada serviço também. Por exemplo, te dar um exemplo da vida real. Uns tempos atrás, precisou trocar a junta do cárter do Corsa do meu irmão. Isso é uma peça que custa barato e eu fiz na garagem da minha casa, tranquilo. Aí, essa semana eu vi que tá começando a vazar óleo da junta de cárter do meu carro, que é um Ford com Zetec Rocan. Pra você conseguir soltar o cárter, você tem que separar o motor e o câmbio. Não é o mesmo serviço, sabe? Um é um serviço que você consegue fazer em meia hora na sua casa, usando meia dúzia de ferramenta, e o outro é um serviço que você precisa de um elevador, você precisa soltar um motor e o câmbio, depois você solta o eixo piloto ali, é um saco de você conseguir encaixar de volta. Então esse tipo de coisa, às vezes o cliente não sabe, né? Exatamente, aí vem essa questão que você pontuou. Nesse caso aí, como que a gente vai precificar isso? Então, porque se você precifica de acordo com o mercado, aquela oficina às vezes paga 5 mil de aluguel, você só paga 3. Ou você vai estar muito acima com a precificação ou muito abaixo e não com o preço justo. É igual eu costumo brincar com os mecânicos. Eu falo, mecânico, imagina essa situação. Você vai trocar a embreagem de uma BMW. Você vai ficar mais tempo nessa BMW. Só que, portanto, você não pode precificar de acordo com a cara do cliente. Esse cara tem dinheiro, então eu vou enfiar a faca nele. O outro que tem lá um Corsinha, eu vou cobrar menos. Não. Quando a gente vai trabalhar a precificação, a gente tem que trabalhar pelas horas, igual você falou. Aqui, nesse caso, vai demorar mais. Então, eu vejo que é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer
para que realmente o dono da oficina, ele tenha um trabalho legal, transparente, com qualidade, e ele também tenha um retorno sobre isso. Bom, queria agradecer pela presença de vocês, foi pelo convite aí pela Mobility. E eu queria que vocês compartilhassem aí com vocês o plano do futuro, o seu projeto, tipo, se tá pronto, se ainda tem algo que você gostaria de modificar sobre ele, pra gente encerrar esse bate-papo que tá muito legal. Eu agradeço imensamente aí todo mundo. Olha, nunca tá pronto, né? A minha teoria agora é que acho que a gente dá um projeto por encerrado quando a gente cansou de mexer nele, porque sempre tem coisa pra fazer, né? O meu carro em específico, eu tô passando um perrengue, assim, pra adaptar disco na traseira dele, tô fazendo suspensão, tô fazendo tudo, porque a ideia é fazer um swap de motor nele, né? Então, pro carro andar, ele primeiro tem que conseguir parar, né? Senão... mas, assim, buscando, óbvio, né? Conhecer o que tá acontecendo e conversar com outras pessoas que conhecem mais do que eu, né? Procurar os profissionais que podem me ajudar também, né? Mas é aquela coisa, o carro... Em algum momento eu acho que eu vou me dar por satisfeito, eu acho que ele vai estar apto a andar aí legalzinho. E aí o projeto é comprar outro, né? Comprar outra lasanha aí pra fazer uma bagunça. Mas assim, isso é o meu projeto particular, né? Mas profissionalmente, assim, eu tô gostando muito de trabalhar na parte de comunicação, assim, tá indo muito pra frente o projeto de apresentar o noticiário automotivo lá com a CF. E vou dar um spoiler, o Ricardo me falou que ele provavelmente vai me dar um quadro só meu no canal pra fazer projetinho lá na CF também. Então vai vir muita lasanhagem, muita adaptação técnica, né, pra gente não falar gambiarra. Só é gambiarra se não funciona, quando funciona a adaptação técnica. Vamos ver, eu espero muito, muito, muito aí que a gente consiga, cada uma de nós aí do seu jeito, que a gente consiga dar essa contribuição aí para uma cultura automotiva melhor e mais inclusiva para as mulheres, né? Com certeza. Para as meninas no futuro não acharem que elas só precisam ser os modelos do salão do automóvel. Legal, no meu caso, até 2026, nós estamos entrando no estudo agora, que a gente pretende gerar mais de 6 mil empregos para os donos de oficina mecânica. Porque a gente entendeu que o dono da oficina mecânica não vai crescer sozinho, ele precisa de pessoas. Então, hoje, a maioria dos mecânicos trabalham sozinhos. E ele é o piloto do avião que está entregando o café para o passageiro. Uma hora esse avião vai cair. Então, o nosso objetivo é fazer com que mudança de mentalidade, para que ele entenda que ele tem uma empresa. E depois disso, a gente vai vir com as contratações. Então, a gente quer realmente fazer com que esses jovens também, esse é um desejo meu, que eles venham para esse mundo da mecânica. Porque tem muita tecnologia e disso o jovem gosta. Basta ele entender que uma oficina mecânica não é como era do passado, onde o mecânico tinha foto de mulher pelada e por aí vai. Hoje as coisas mudaram, né? Então, a gente está trazendo essa questão com muito afinco, então esse é o meu objetivo e também levar esse meu conhecimento para outros países. Então, é isso aí. Legal. Eu queria, compartilhar um pouco o meu projeto, que eu tô fazendo um Fusca com motor de Subaru. Tá sendo um desafio imenso, porque apesar de estar colocando a mão na massa, né, literalmente cada etapa, eu estou participando e tá sendo bom porque eu tenho o plano de ir até o Chile com ele, rodando. Claro que também eu vou andar muito aqui até criar confiança, porque antes disso, eu rodava aqui. Eu fui pra Minas, fui pro Paraná, sempre gostei muito de pegar a estrada com ele, sempre me senti confiante. Então, antes de eu tomar o rumo certo pro meu destino final, né, que eu vou dizer assim, que é o sonho, né, eu pretendo andar muito aqui e sentir confiança nele. E eu tenho um golzinho 1.6 também, tá sendo o meu daily, né, o carrinho do dia a dia, ele faz corre da oficina também, o bichinho sofre. Mas, assim, é muito legal poder compartilhar isso. Eu quero que vocês também divulguem um pouco sobre a página de vocês, o nome. O meu é meu Fuscamar. O meu é o meu nome, é Maísa Rioda, porque não é um Instagram do meu carro, né? É o Instagram da minha vida no meu automotivo, né? Com o meu carro, com as pessoas que gostam de carro também, né? Pra gente bater um papo sobre
o que é esse meio automotivo, o que é essa cultura automotiva que a gente está construindo no Brasil. Não, com certeza. E o meu é Amanda Medeiros, _consultoria. Então, se você é mecânico, quer aprender mais sobre gestão, pode me seguir lá que eu vou te ajudar. E só para dar um final aqui, tipo, a área de atuação que eu fui seguir não tem nada a ver com oficina. Eu fui para a parte de turismo e de eventos. Só que eu tento vincar essa parte de carros que eu amo, assim, de paixão. Então, assim, é muito legal estar aqui. Eu agradeço de novo pelo convite de todos aí da Mobility. Vocês também por estarem aqui. E até a próxima, né? Nos vemos aí no dia a dia. Até. Obrigada pelo convite também. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer.